Vamos começar falando hoje sobre a série Os 10 Mandamentos Montessori, ou Decálogo Montessori. E eu estou muito animada para discutir essa série, mas eu queria começar explicando que esse decálogo ele não foi escrito pela Maria Montessori, ele é o primeiro registro dele foi da revista Around the Child, pela Associação de Montessorianos em Calcutá, em 1957, e ele foi escrito como um compilado a partir das palestras da Maria Montessori. Então, ele não foi escrito por ela, mas é uma visão geral ali das suas ideias e dos seus princípios, tá bom? Então, já vamos começar emendando aí no primeiro mandamento, né, no primeiro princípio da Maria Montessori, que é nunca toque na criança, a menos que seja convidado por ela, de alguma forma ou de outra. E aí a gente tem que refletir um pouco sobre o que isso quer dizer, né? Isso quer dizer ah, o que quer dizer que a criança está sendo convidada, está nos convidando a tocá-la. E aí entra um pouco da interpretação de cada pessoa, né, e como eu vejo isso. Então, não toque a criança antes da gente avisar ela que a gente vai tocar. Então, por exemplo, é um bebezinho, uma criança que ainda não fala, ou, enfim, uma criança que eu vou limpar o nariz, eu vou, né, de alguma forma ter que tocá-la, eu faço esse convite, né? Eu faço essa conversa primeiro, antes de simplesmente chegar e agir, antes de simplesmente ir lá e começar a manipular na criança como se ela fosse um boneco, que é uma questão de respeito, né? Acho que vem muito desse respeito. O que isso também quer dizer? Nunca toque a criança a menos que seja convidada por ela. O que seria um convite, a meu ver, dessa criança para que você toque ela? Então, digamos que essa criança está é, muito descontrolada, ela está num momento de birra, e às vezes, a gente precisa acolher, a gente precisa dar um abraço. Então, de novo, a gente vai dizer para a criança, a gente chegar, a gente pegar ela, abraçar, dar um carinho. Isso eu vejo como um convite da criança. Ou quando a própria criança chega e pede para a gente, fala, dá um abraço, ou ela vem e abraça a gente com aquela genuinidade, com aquele carinho, ela vem e pede um colo, pede. Então, a gente vai abaixar, a gente vai abraçar, a gente vai acolher essa criança na medida dela, né, no que ela está pedindo para a gente. O que eu vejo muito acontecer, né, o que a nossa cultura brasileira muito faz, né, a gente vê a criança e a gente acha que ela tem que vir e dar um abraço na gente, que ela tem que dar um beijo na gente, ou a gente pega a criança e agarra e beija, e enfim, passa a mão, aperta. Isso não seria de acordo com o mandamento aí. O que a gente teria que fazer? É perguntar para a criança, ver se essa criança ela está sendo receptiva, ver se essa criança ela quer, ela está com vontade. Do mesmo jeito que você não vai chegar numa pessoa que você acabou de encontrar na rua, mesmo que seja um colega, alguma coisa, e você não chega já botando a mão, você olha para a pessoa, você faz essa conexão, você sente o que você pode fazer, o que você não pode fazer. Mas muitas vezes a forma como a gente lida com os adultos é diferente da forma como a gente lida com as crianças. E às vezes as coisas que são senso comum para os adultos, quando a gente está lidando com uma criança, não é senso comum. Então, eu nunca ia chegar e apertar a bochecha de um adulto, mas a gente faz isso com a criança. Ou eu nunca ia chegar e dar um tapinha no bumbum de alguém, mas a gente faz isso com a criança. Então, a gente pensar no que é de fato respeitoso, né? E o que é de fato algo que é aceitável, em termos de respeito. Você gostaria que fizesse com você? Então, não faça com a criança, se você não gostaria, né? E seguindo por essa linha, a gente também tem que pensar um pouquinho nesse lado que às vezes a gente sente essa pressão cultural de que a criança precisa encontrar com um amigo nosso, encontrou alguém na rua, de que ela precisa ser acolhedora, de que ela tem que dar sorriso, de que ela tem que falar bom dia, de que ela tem que dar um beijo, de que ela tem que dar um abraço numa pessoa que talvez ela não tenha essa afinidade, ela não tenha esse relacionamento de proximidade. Então, nesse sentido, o que eu sugiro? Eu sugiro que a gente perceba, primeiro, né, que a gente não precisa, a criança não precisa, ela não é obrigada a beijar, abraçar quem ela não conhece ou quem ela não vê com frequência, às vezes um tio distante, às vezes até um avô e uma avó, uma pessoa que, se ela não está com vontade de fazer isso, porque se fosse você não faria, né? Então, da gente dar essa liberdade para a criança e da gente saber colocar isso para o adulto, né? E a gente pode botar aí a escolha para a criança falar,
ali, essa é a amiga da mamãe, né? Ela chama tal, você quer cumprimentar ela, você quer dar um oi de longe, você pode dar um beijo se você quiser, e aí a gente oferecer como uma escolha e não como uma obrigação, ou não forçar a criança, vai lá, dá um beijo nela, vai lá, abraça ela, não é como se a criança tivesse essa obrigação, porque cada um tem o seu limite. Tem crianças que são muito dadas, que gostam, que abraçam, que brincam, que fazem isso de bom grado, e tem crianças que são mais reservadas, e a gente precisa ter esse respeito, do mesmo jeito que a gente tem respeito com outras pessoas que são à nossa volta. Então, eu diria que a reflexão aqui desse primeiro mandamento, nunca toque na criança, a menos que seja convidado por ela, de alguma forma ou de outra, eu vejo desta forma. Caso você tenha uma outra visão, queira compartilhar o que você pensa, qual é a sua reflexão, eu deixei de falar alguma coisa aqui, comenta para a gente poder construir essa vila, construir esse espaço em que a gente pode conversar, pode se aceitar e pode discordar também, né? Esse é o meu objetivo aqui. Mas essas são as minhas observações e os meus pontos nesse número 1, né? Nesse mandamento número 1. Agora acompanhe os próximos vídeos para você ver os próximos mandamentos, tá bom? Até a próxima!